quem puder, estiver disponível, ligue as câmeras, por favor, para a gente poder ver todo mundo, né? Porque é muito ruim, fica só eu e a Jacqueline aqui com a câmera ligada, às vezes o RH e todo mundo desaparece, a gente pensa que está falando com um bocado de alma. Então, quem puder, ligue as câmeras aí, por favor. Ítala já ligou, Idel. Pessoal, essa reunião que a gente faz, a reunião geral todos os meses, né? Conversando, passando informes, eu vi que achei até um número baixo de pessoas, 50 pessoas, só que essa reunião vai ser gravada, então quem não participar dessa reunião agora, a gente vai enviar depois, porque tem muita informação importante que as pessoas precisam saber, para depois não dizer que a gente está informando e não está sendo feito, porque a gente precisa realmente passar algumas orientações gerais para vocês, certo? Primeiramente, eu gostaria de apresentar a nossa nova RH, certo? A gente passou por um período aí turbulento, acho que vocês notaram, a gente até passou para vocês, né, que o RH estava passando por uma reformulação. Infelizmente, não conseguimos dar sequência com o outro funcionário, mas chegou uma nova funcionária para nosso setor administrativo, que é a Rebeca. Rebeca está aí, Rebeca? Queria que... Está sim. Pronto, Rebeca, apareça aí, Rebeca, para dar um oi pro pessoal, o pessoal ver você. Rebeca veio de outra empresa também da área da saúde, já é uma pessoa que tem experiência, está pegando os processos aqui do análises. Rebeca, dê um oi pro pessoal aí. Tá sem áudio, viu? Oi, boa tarde, estou aqui. Pronto, a Rebeca é a nossa nova funcionária do RH, pessoal, tá começando, pegando os processos, certo? Tem outra pessoa também dando suporte, temos Monique também, que é psicóloga, que também dá um suporte no RH, então a gente pede a compreensão de todos vocês, caso estejam demora nas respostas, ou as informações não estejam chegando com clareza ainda, mas é porque está no processo ainda de transição. Esse processo é totalmente importante, né? Inclusive na nossa convenção a gente já estava em transição, né? Que Nívia tinha saído, tinha chegado Rafael, então a gente continuou essa transição para outra funcionária, eu acredito agora que vai dar certo e que a gente consiga alcançar todos os objetivos aqui como administrativo, tá certo? Pessoal, o primeiro ponto que eu... Só um minutinho. Pode falar primeiro, Jacqueline? Só como a gente começou apresentando Rebeca, vamos nos apresentar também, porque tem colaboradores novos aqui, né? Alguns já conhecem você, mas aí não conhece todo mundo, e os novatos que estão aqui, por favor, se apresentem. Eu me chamo Jacqueline, sou supervisora. Eu vi que tem Joana Dark está aqui. Se pudesse apresentar, eu acho, não sei se Caroline já entrou, as novatas, porque aí todo também. Mundo fica conhecendo, né? Os novos colegas de trabalho. A Caroline está aqui. Está no Santa Delmira, seja bem-vinda. Obrigada. O que mais? A Aldenisa está aqui também, a gente conheceu na convenção. Enfim, gente, como o Vinícius colocou, nós sempre trabalhamos com essas reuniões administrativas, né? Agora no formato online, para facilitar todo mundo que está no interior, à distância, então a gente se aproxima através... nossa rede de comunicação é muito mais online agora do que presencial, mas é para vocês sentirem que o administrativo, supervisão, RH, faturamento, financeiro, vai estar sempre próximo de vocês, independente da distância de quilometragem. Mas a gente está aqui diariamente para dar suporte, para tirar dúvidas, para alinhar, para ajustar, tá bom? Então, quem está chegando, que ainda não conhece nossos processos, ainda tem dúvida, não se equivoque, né? Não deixe de nos procurar antes que o erro aconteça, antes que o problema aconteça. Então, na dúvida, nos procurar. Entrou aqui Joana. Tudo bem, Joana? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Que bom. Então, vamos dar andamento aqui. No decorrer da nossa conversa, isso aqui é uma conversa, tá bom? Vocês podem levantar a mão, falar, dar opinião. A gente tem uma reunião de 1 hora, né, que o sistema permite isso, mas dá pra gente conversar bastante. Pode seguir, Vinícius. Pronto, pessoal, a gente dividiu aqui algumas falas, eu vou iniciar aqui falando mais sobre a área comercial, sobre vendas, sobre pactuação com o cliente, algumas novidades que a gente está chegando, vai acontecer no análise, que eu quero deixar vocês informados para que vocês não fiquem surpresos quando acontecer, certo? E saibam pactuar a venda com o cliente corretamente.
A primeira que eu quero falar é sobre planos de saúde, certo? O atendimento de plano de saúde é muito importante também para a empresa. A gente preserva muito o atendimento particular, claro, mas o atendimento de plano de saúde também é muito importante. Então, principalmente as cidades do interior, quando a gente for fazer as visitas, acredito que eu ou Vinícius Dantas, que é o nosso comercial, vai entrar em contato com vocês para perguntar, inclusive, quais os bancos que tem na sua cidade. Então, por exemplo, se o Panema tiver um Bradesco e uma Caixa Econômica, então a gente vai trabalhar convênios Bradesco Saúde e Saúde Caixa, que são convênios focados apenas em bancos, né? Tem o Camed, o Cassi, se não me engano o Camed atende Banco do Nordeste e o Cassi atende só Banco do Brasil, então a gente vai fazer esse trabalho de marketing de bancos também, certo? Então, quando a gente for viajar para algumas cidades, não estranhe que a gente perguntar para lá o Denisa lá do Carnaubás, Denisa, em Carnaubás tem quais bancos? Vinícius, aqui tem Banco do Nordeste, então a gente vai lá, vai trabalhar o convênio do Banco do Nordeste também, para a gente poder fomentar cada vez mais, além dos outros convênios que a gente trabalha, como Solumed, Apvida, né, o Mana Saúde também, então a gente tem que estar sempre trabalhando esses convênios de plano de saúde, porque é muito importante também para a empresa, certo? A gente preserva muito particular, mas também a empresa é super importante. Outra coisa que eu queria passar para os custos dos envios que a gente passa, como Pardini, Álvaro, teve um aumento nessa tabela de preço, a gente precisa também pactuar a nossa venda, que teve essa precificação um pouco a mais, um aumento de custo, o custo operacional quando aumenta, a gente precisa aumentar um pouco do valor repassado para o cliente, certo? Então, a partir de setembro, vai ter a mudança de tabela lá no Smart, para vocês pactuarem a venda e ficarem cientes. Check-up mulher vai ser R$60, check-up mulher master R$120. Tá certo? Vai haver essa mudança, estou passando para vocês para que vocês fiquem cientes e não sejam pegas de surpresa quando tiver a mudança de preço lá no sistema, certo? Paralelamente a isso, a gente tem muitos materiais de banners, de panfletos também, certo? Que tem o valor, o preço lá, o preço antigo, né? Que no caso eu vou trabalhar já como preço antigo. Então, até o final de agosto eu vou passar nas unidades de Mossoró recolhendo os banners, que a gente vai fazer novos banners. E nas unidades do interior, vocês começam a enviar os banners também, né, que tem aí, ou então retirar e guardar. Pode retirar e guardar aí um local, caso vocês tenham, certo? Por quê? Porque os banners têm preços e esses preços serão antigos. Então, o cliente chega lá, vê o banner do check-up Mulher Master, R$100, e o valor que está no Smart é 120, certo? Então, é sempre passar essa informação geral para o paciente. Há exceções, Vinícius? Há exceções, pessoal. Tipo, se chegar uma pessoa que tenha feito, mas eu vi que o check-up era R$100, certo? Aí você vai conversar com a pessoa, você viu quanto? Tudo pronto. O check-up para R$100, então a gente mantém o preço dos R$100, vou fazer esse preço para a senhora, mas a partir do próximo que a senhora for fazer, o check-up aumenta de valor, certo? Por quê? Porque acontece muito a gente passar o orçamento para a pessoa e a pessoa vir um mês depois. Então, o orçamento que a gente passou anteriormente teve esse acréscimo, né? Mas infelizmente a paciente não tem culpa, então a gente faz o mesmo preço, mas isso aí tem que ser pactuado e autorizado pela direção. Pode falar, Juscelene, por favor. A Ellen, quer falar? Eu só ia dizer, porque meus banners, ele não tem o valor. Eu vou manter meus banners lá. Os banners que não tiverem valor, pessoal, podem manter, que a gente vai substituir também, mas enquanto não substituir, pode ficar lá. Os banners que tem valor, eu vejo muito check-up idoso com valor, tem o check-up das taxas que também tem o valor. A gente vai fazer novos banners, inclusive para padronizar todas as unidades com um banner só, certo? Fazer um banner geral sobre todos os check-ups, acho que fica até mais interessante, para que a gente não chegue em uma unidade e veja um banner, chegue em outra unidade e veja outro banner diferente. Então, é uma parte também de mudança de layout do nosso marketing interno, que a gente quer aplicar em todas as unidades, tá certo? Pode falar, Ellen, por favor. Pronto, porque no caso aí, Vinícius, você deu a observação que às vezes a gente faz o orçamento do cliente, ele vem com aquele valor. Mas e aqueles clientes que eles já sabem do valor, né? Eles têm costume de fazer o check-up e já sabem do valor. Como é que ficaria interessante a conversa com eles? Pronto, aí você vai fazer o seguinte, você vai tentar vender, vai usar o mote de vendedor, vai tentar ver, a gente passou por um reajuste, teve um aumento na tabela de custos da gente, e agora o exame é R$120 ou é R$60. Um aumento de R$10 ou R$20 talvez não seja tão significativo para esse determinado cliente, mas se você vê que ele não vai fazer por conta desse exame, aí você diz, espera aí, deixa eu conversar aqui com o meu supervisor, ver se eu consigo deixar pelo preço anterior. A gente faz pelo preço anterior uma vez, na próxima vez que ele for fazer, ele já vai ciente do novo preço, certo? Realmente, como é uma mudança que há 6 anos a gente não tem mudança no valor dos check-ups, certo? Há 6 anos não temos mudança no valor do check-up, acaba que realmente é uma mudança que é gradativa. Ela não vai ser de imediato em todos
para todos, né? Mas principalmente aqueles clientes novos ou clientes que estão chegando agora, a gente tem que fazer a pactuação da venda, tem que argumentar da maneira correta. E a maneira correta é o quê? Tivemos um aumento no custo dos exames, no nosso aumento no custo, consequentemente, tivemos que aumentar o nosso preço, né? Mas que, em consequência, você pode dizer, mas aumentou o preço, mas eu posso fazer uma entrega mais rápida para você, caso você precise, entendeu? Mas sempre conversar com o cliente, nunca deixar que o cliente vá embora sem ter, pelo menos, a solução que ele precisa, tá certo? Ok. Emma colocou agora que a Cleanlac não tem nenhum banner, né? É isso, Emma. A gente vai enviar para vocês também os novos banners, como também a placa da ISO, certo? Plaquinha do Wi-Fi, que é outro ponto que eu queria passar para vocês. Pessoal, num futuro bem próximo aí, eu acredito que próxima semana a gente vai estar enviando para vocês uma placa da LGPD. Todas as nossas unidades têm uma placa de missão, valores. Vocês já viram essa placa, que é uma placa azul e uma placa verde. A placa da LGPD vai ser no mesmo tamanho, tamanho A3, certo? Que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa placa vai informar que a nossa empresa, a nossa rede de laboratórios está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, se vocês já observarem na própria ordem de serviço que sai, já tem um informe lá embaixo que a empresa segue todas as normas da LGPD. Isso é muito importante para que seja exposto. Por quê? Porque a LGPD ficou vigente esse ano e vai começar a passar por fiscalizações, inclusive igual a fiscalização de vigilância sanitária. Então, é importante que a gente já se resguarde, deixe tudo pronto, reforçando sobre os termos, né? A Raquel sempre reforça sobre os termos. Termos de sexagem fatal, todos os termos que saírem do Smart, o cliente tem que assinar e vocês têm que realmente pedir para ele ler, para que seja ciente realmente que tem que ler os termos, tem que assinar, tem que estar tudo. Inclusive tem exames que a gente só envia, só consegue ser feito se tiver o termo assinado, certo? Pode dizer, Patrícia. Boa tarde a todos. Sobre a questão dos termos, vai ter uma data para ser reenviado para a sede? Quais os termos? Para ser reenviado? Sim, aí para a sede, para guardar em algum canto. Pronto, a gente podemos definir isso aí para deixar todos os termos salvos, né, Raquel? Certo. Aproveitando que já entrou em alguns assuntos que envolvem Smart, termos e Lei Geral de Proteção de Dados, né, vou colocar aqui. Primeiro, não sei se vocês já observaram que na OS a gente conseguiu essa semana acrescentar a observação que este documento é válido por 120 dias a partir da data da emissão, né, da data que foi cadastrado, e ele segue todos as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Lá na OSzinha, que é entregue ao paciente, tem essa observação. Quem não prestou atenção ainda, é importante que frisem para o paciente isso. O que é essa validade de 120 dias? Muitos pacientes cadastram um check-up, cadastram alguns exames e passam um tempão para vir colher, né? Às vezes ano, 2 anos, 1 ano. E quando chega essa determinada data, ele nem vem colher, ele pede reembolso, ressarcimento, porque diz que não tem mais interesse em fazer isso. Só que no ato do atendimento, a gente já gerou trabalho, despesa, custo, né, com impressão de planilha, com dados, com informação, todo o trabalho, e mesmo assim, depois de tanto tempo, a gente ainda tem que reembolsar o paciente. Então, a partir de agora, o paciente ele vai ter ciência de que esse atendimento dele, se ele quiser cadastrar hoje, mas só quiser colher daqui a 120 dias, ele vai ter validade. Mas se ele só quiser usar esse atendimento dele hoje, daqui a 365 dias, ele não terá mais validade, certo? Então, é importante que vocês deixem o cliente ciente de que ele tem um prazo agora para realizar os exames dele. Cadastrou hoje, a partir de hoje, 120 dias para realizar. Compreendido? E que ele também, que os dados dele, as informações que ele passou para vocês com relação a dados pessoais, ele está, né, protegido, né, dentro da nossa plataforma aqui de proteção, na nuvem, de acordo com a lei que exige. Ok, gente, compreendido sobre isso. Com relação aos termos, também, de suma importância que o paciente, ele saiba o que é aquilo que ele está assinando. Isso aqui é só um papel que o senhor tem que assinar para dizer que está fazendo os exames de análise. Não é só isso. Ali tem o prazo que os exames vai ser necessário para ser entregue. Ali tem informação que provavelmente, que dependendo da questão da veia do paciente, de ser muito delicada, pode gerar um hematoma. Ali tem informação de que
pode ser possível, pode ser gerada uma nova coleta. Então, se o paciente ele tiver uma prévia informação de que essas situações podem acontecer, quando ela realmente acontecer, ele não vai ter um susto, ele não vai se chatear, ele não vai procurar a gente para reembolso, ele não vai reclamar porque vai ter que fazer uma nova coleta. Então, se vocês pararem para ler aquele termo de anuência do paciente, vocês vão saber que tudo que acontece no nosso dia a dia está naquela folhinha lá impressa. E vocês precisam conhecer aquele termo para vocês deixarem o paciente conhecendo também o que é que ele está fazendo no dia a dia dele que nos procura. Aparecida, vou falar. Desculpa, porque eu vou fazer uma pergunta, porque já passou, porque eu estava com um cliente aqui. Vinícius falou do check-up. Aí aumentou o check-up, foi? Isso, vai ter um reajuste de preço a partir de setembro. Os check-ups que são R$50 vai para 60, os que são R$100 vai para 120, e o que é 30 vai para 50, Vinícius? O que é 30 vai aumentar para R$50. Certo? Aí o que ele falou é que muitos pacientes já sabem disso, porque há muitos anos faz check-up aqui e sabe que o preço é 50. Então, quando ele chegar e questionar, moço, eu só trouxe 50, faz muitos anos que é isso, aí você vai dizer, senhor, tudo bem, como a gente está mudando esse mês, eu vou fazer o check-up do senhor por R$50, mas o senhor fique ciente que a partir de hoje a gente teve esse reajuste. A gente não vai perder o cliente por causa de R$10, R$20, mas a gente vai sempre deixar ele ciente que a partir de setembro vai ter esse reajuste. Pronto, aí os banners dizem que é para mandar, né? Isso, vai recolher, né? Ele vai fazer um trabalho interno, a gente vai fazer um ajuste, uma adaptação, né? Um marketing interno padronizado. Então, todo mundo vai ter um banner padrão, sem valores, né? Porque quando a gente mudar de preço, não vai causar nenhum transtorno. Inclusive, Ítala, se o banner que você tiver aí não tiver preço, não precisa nem recolher, certo? Pode deixar aí por enquanto. Mas tem. Pronto, o que tiver preço. Eu só tenho um banner que é metade azul e metade rosa, que é do Novembro Azul e Outubro Rosa. Mas o resto tudo tem valor. Pronto, aí eu vou então mandar. Aí você recolhe e aí a gente passa aí para buscar. Como você está em Mossoró, a gente passa aí para buscar, tá certo? Aí, só complementando com relação aos termos. Como eu falei, é obrigatório que todo paciente assine o termo de anuência e assine os termos de cada exame que é exigido, né? No próprio sistema, hoje, ele está saindo esse termo. Quando cadastra lá, Raclene Dantas, vai sair o termo de anuência. Se, no caso de vocês, não estiver saindo, por algum motivo, esse sistema é novo, a gente ainda está alterando muita coisa, eu quero que vocês sinalizem para mim, para eu verificar o porquê que não está saindo. O termo, hoje em dia, é obrigatório. Como é, Ita? O do HIV não está saindo. Mas eu já coloquei agora de tarde. Amanhã vocês vão conseguir. Se não sair, sinalizem para mim, tá bom? Raclene. Só um minutinho. E quando não sair no sistema, vá para o plano B, que é o termo que a gente já tem no Word e a gente vai imprimir. Só não pode deixar o paciente sair sem assinar o termo, tá bom? O termo é um documento nosso, vai nos resguardar de qualquer problema futuro. Na ordem aqui, Thalita levantou a mão, Aparecida. Pode falar, Aparecida. Raclene, eu peço para o paciente, muitas das vezes eu peço para o paciente assinar o termo e peço para ler. Muitas das vezes eles dizem que não precisa ler, é muita coisa. Aí eu digo, não, mas vocês precisam ficar cientes de que... Aí explico, né? Mas tem muitas das vezes que eles não lêem. Foi o que eu falei no início. É importante vocês conhecerem o que tem no termo para vocês planar para o paciente. Essa questão da recoleta tem lá no termo. Então, quando a gente precisa de uma recoleta, o paciente já vai saber, realmente a menina me disse que podia ser que precisasse de uma recoleta. Assim, muitas das vezes que eles dizem, não quero ler, aí eu já li, aí eu passo para eles. Questão de hematoma, essas coisas. Gente, hematoma, uma nova coleta, certo? Esses pontos que a gente sabe que são fundamentais que podem acontecer no nosso dia a dia. Tá bom? Thalita, pode falar. Raclene, eu não sei se já foi atualizado, mas agora pelo menos não estava saindo os termos. Só o de anuência e estava saindo tipo repetido. A partir de agora de tarde, viu? A gente conseguiu, eu e o Neto conseguimos agora, quando eu voltei do almoço, de 2 horas, inclusive está em fase de teste. Se amanhã vocês cadastrarem algum HIV sexagem e não sair, me avisem, tá bom? Ok. Mas, volto a dizer, não saiu no sistema, aí vocês vão lá e imprimem o termo que vocês têm no Word mesmo. Só não deixe de entregar ao paciente, tá?
E com relação ao arquivamento, que a Ana Patrícia falou, eu sei que no decorrer do tempo vai gerando muitos papéis, e algumas unidades é pequena, a estrutura, não tem onde guardar. Vocês vão solicitar a Lindinólia, no almoxarifado, uma caixa arquivo, vão lá estar identificando termos do mês de julho, termos do mês de agosto, termos, vão lá organizando, arquivando direitinho, e manda aqui para a nossa sede, para a gente ir guardando no arquivo, tá bom? A unidade mais importante que vocês organizem. Deixe tudo lá, porque se um dia Raclene Dantas, que foi cadastrado em dezembro de 2022, vier aqui na análise procurar algum problema jurídico, alguma coisa, eu vou saber que está lá na caixinha de 2022, tá certo? É só organização. Pronto, Vinícius, vamos lá. Pronto, pessoal. Então, os informes aí sobre os termos dados, importantíssimo que principalmente as novatas que estão entrando agora, leiam o termo, tenham ciência total do que foi repassado, certo? Para poder repassar para o cliente da maneira correta. Eu vi que a Roberta perguntou aqui sobre assinatura. Todos os clientes têm que fazer assinatura, certo, Roberta? Pessoal, o próximo ponto é sobre as novas placas de Wi-Fi, Pix e redes sociais. A gente vai fazer uma plaquinha de acrílico, certo? Que é aquela plaquinha de mesa, para a gente abolir totalmente aqueles papéis que a gente tem nas unidades. A gente não quer mais papel. Horário de funcionamento não quer mais um papel. Se tiver placa de papel de horário de funcionamento externo, também retirar. Placas de Wi-Fi com um papel que vocês imprimem lá na hora. Eu sei que é uma maneira de passar a informação correta para o cliente, deixar a informação exposta, mas a gente não quer mais. Isso passa também pela nossa padronização de layout em todas as unidades. Então, se tiver ainda esses papéis, retirar, certo? A gente nos próximos dias vai estar mandando uma plaquinha acrílico personalizada com 3 QR Codes. QR Code do Pix, que é um QR Code único, QR Code das redes sociais, que é para a pessoa apontar o QR Code lá, seguir a gente no Instagram, e o QR Code do Wi-Fi individual por cada unidade. Então, o Wi-Fi do Van Rosado vai ser um QR Code, o Wi-Fi do Alto Samuel vai ser um QR Code, certo? Inclusive, Neto do TI já me passou esses QR Codes, a gente vai passar tudo separadozinho para poder estar enviando da maneira correta. Quando o cliente pedir o QR Code, quando o cliente pedir o Wi-Fi, vocês passam ou a senha ou o QR Code que vai estar impresso em cima da plaquinha, certo? É uma padronização que a gente está passando. O doutor Caio quer que a gente padronize todas as unidades, e uma das coisas que a gente quer padronizar é justamente a retirada dos banners antigos e esses papéis que vocês imprimem em formato A4, no tamanho de impressora mesmo normal, e pregam em parede. Pode falar, Ellen, por favor. Pronto, no caso aí da questão do QR Code para o Pix, né? Seria interessante, se fosse possível, colocar também o número da unidade. Para quê? Para o paciente ele já enviar o comprovante para a unidade, né? Para a gente não ter que ficar repetindo e ficar mais prático para o cliente. Ele faz o pagamento através do QR Code, já olha o número e já envia o comprovante para a unidade, já que a gente precisa desse comprovante, se for possível. O comprovante é algo que vocês podem pactuar diretamente com o cliente, né? No Pix não vai ter o número do telefone, para até não confundir. Em vez de colocar o Pix da sede, colocar o número da unidade. Então, isso não vai ter. Então, aconteceu isso, o cliente manda, você vai mandar, anota num papel, manda para esse telefone aqui, ou você tira a foto do celular do paciente, entendeu? O comprovante é algo mais tranquilo, assim, com a pactuação de venda para o cliente a gente consegue fazer, mas o ideal é que anote no papel, deixe exposto para quando o cliente precisar fazer Pix e mandar o comprovante, ele só manda o comprovante aqui para esse Pix aqui. Agora, nada de pregado em parede, certo? Pelo amor de Deus, não coloque pregado em parede, porque isso não vai ser mais permitido. Placa LGPD já falamos, certo? Outra coisa que eu queria falar para todos vocês, para administrativo, para supervisão também, para todos, é sobre a comunicação com colegas de trabalho. A gente está chegando com novas funcionárias na empresa, todas muito bem recebidas, né? Caroline está lá no Santa Delmira, Joana Darco está lá no Van Rosado, Joana Larissa está lá no Inocop, certo? A Roberta também está lá na Climeg, né? Então, são funcionários novos que estão chegando na empresa. A gente tem que passar que a cultura da empresa é justamente a empresa tem uma hierarquia, tem regras a serem seguidas, tem metas a serem cumpridas, certo? Então, pessoal, eu peço a todos vocês uma empatia e compreensão com essas novas pessoas, o pessoal do laboratório também que estiver aqui, Gabriel, se tiver, para repasse para o pessoal, empatia com essas novatas que estão chegando. A Cleanlac, por exemplo, é uma nova unidade da gente que está há 15 dias aí em funcionamento. Então, se acontecer algum erro, é um erro, digamos que é aceitável, mas que a gente está fazendo de tudo para contornar. Então, eu acredito que vocês nunca devem ter se deparado com situações adversas quanto à comunicação, mas quando se depararem, podem entrar em contato comigo ou com a Raclene, ou se eu mesmo for rude com algum de vocês,
peço desculpas, mas vocês falam, ô Vinícius, você está muito estressado hoje. Aí a gente conserta, certo? Mas a gente faz de tudo para manter a calma, passar as orientações com clareza, passar as informações da maneira que devem ser repassadas. Eu acho que é isso que a gente se preza, até porque somos uma rede, né? Somos 38 unidades, 39 agora com aquele lá, que estamos em 21 cidades. Se a gente, de um bairro para o outro, a gente muda de cultura, imagine de uma cidade para outra. Então, o pensamento lá de Macau é um, o pensamento de Mossoró é outro, mas a gente tem que estar único, um pensamento único justamente, que é o benefício para a empresa, né? O trabalho bem feito, que é a nossa gratificação, né? Eu acho que a gente, como profissional, realmente eu me sinto muito grato quando eu desenvolvo um trabalho, que esse trabalho está dando resultado para a empresa que eu presto o serviço, né? Que eu faço uma parte. Estou vendendo o meu tempo para a empresa, então eu quero que esse tempo seja aproveitado da melhor maneira. Eu acredito que vocês da mesma forma. Então, nas unidades, fazendo coleta, vocês estão prestando um serviço, tanto um serviço social para a população, quanto um serviço de saúde também, além do serviço profissional para a empresa. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, se o cliente tem que estar satisfeito, o funcionário tem que estar satisfeito e a empresa tem que estar satisfeita. São 3 vias aí que tem que andar lado a lado. Então, principalmente as unidades que têm mais de uma funcionária, pactuem também a divisão de tarefas, não fica acumulado apenas em uma. Se tem a calçada para varrer, se tem a cozinha para arrumar, se tem o estoque para contar, sempre dividam as tarefas da melhor maneira, certo? Então, eu acredito que o diálogo e a conversa, a comunicação é super importante nisso, até porque a meta, quando a gente faz a meta de desempenho, é a meta da unidade. Então, se uma perder, todas vão perder, certo? Então, eu espero que a gente não tenha mais problemas de comunicação, que a gente tem poucos problemas de comunicação, mas eu acredito que a gente pode até zerar esses problemas pela parceria, pela humildade, pela empatia que vocês devem ter com as colegas de trabalho, principalmente as pessoas que têm 2 ou mais pessoas na mesma unidade, ou as pessoas que também trabalham unicamente só, têm muito contato com a supervisão, muito contato com o almoxarifado, prezar sempre pela boa comunicação, certo? E desculpem aí eu estar falando e tá essa furadeira aqui atrás, insuportável, porque a gente está passando por um processo de reforma aqui no Kids, então são ossos de ofício aí, mas vai dar certo, tá bom? Raquel, tem mais alguma coisa, Raquel? Culpa minha essa furadeira aí, viu? Tem assim, gente, aproveitando que o Vinícius falou sobre comunicação, a gente começou a reunião falando, está no meio da reunião colocando o ponto comunicação, que é fundamental, né? As novatas que ainda não têm os números dos supervisores, né? Gabriel também é supervisor, que fica na área técnica, Edelquim, que é supervisora, fica no financeiro. Então, além da supervisão, tem o restante do administrativo que vai dando suporte a vocês. O que a gente pede é que procurem, se comuniquem, como o Vinícius colocou, tem empatia, um colega ajuda o outro, por mais Ana Patrícia está lá em Baraúna, Ita ela está aqui no aeroporto em Mossoró, mas Ita ela pode ajudar ela e vice-versa, né? Então é uma rede, todo mundo trabalha o mesmo processo, todo mundo trabalha a mesma linguagem, o sistema é o mesmo para todo mundo, os exames é o mesmo para todos, então não tem por que a gente ter divisão, né? Então é trabalhar em equipe, que aí todo mundo vai sair ganhando, todo mundo no final do mês vai conseguir bater meta. Às vezes tem uma unidade que já conseguiu bater meta, vai lá e começa a ajudar o colega que ainda não conseguiu, que o objetivo é esse, né? Fechar um mês com todas as unidades aí positivo, né? Com desempenho máximo possível. Voltando aos pontos da reunião, eu fico aqui, divido a sala com o RH, né? Que como o Vinícius apresentou, hoje está na pessoa de Rebeca, com Rita, na parte da tarde dando suporte. Rita é colaboradora do Análise há muito tempo, fica na recepção do aeroporto pela manhã e está dando suporte ao RH à tarde, porque ela tem formação também nessa área. E como eu fico aqui junto com as meninas, divido a rotina, o dia a dia com elas, eu estou acompanhando os pontos, né, os pontos que vocês batem, que nós batemos, que eu acompanho o meu também, né, também bato ponto diariamente, né, eu venho conversando com vocês desde o início desse mês. Quero parabenizar a todo mundo que conseguiu reduzir as suas horas, todo mundo que eu olhei hoje, né, que eu tinha dado como meta olhar dia 16, mas eu estava terminando o desempenho ontem, então hoje eu olhei. Todo mundo que eu conversei para reduzir a carga horária que tinha positiva, conseguiu fazer isso. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês. Isso mostra que vocês entenderam, que vocês estão compreensíveis com o trabalho, com nossa rotina. E eu peço que vocês mantenham esse padrão, né? Mantenham a organização com seu horário, com sua rotina, com seu dia a dia. Evite horas excedentes, a não ser que seja necessário, né? Eu estou com um paciente aqui, as meninas da coleta, estou fazendo uma curva, o horário é esse, eu não vou mandar o paciente embora, claro,
mas são situações que a gente consegue resolver. Mas os excedentes que não têm uma justificativa, por gentileza, vamos evitar, tá bom? Isso é um pedido da diretoria. Não é bom para o funcionário ele ter horas excedentes positivas nem horas negativas. Isso não vai dizer que é um funcionário exemplar ou que não é exemplar. Funcionário exemplar é aquele que consegue fazer suas atividades, sua rotina dentro da sua carga horária. Tá bom? Então, quero aqui agradecer o empenho de vocês. George está aqui levantando a mão. Quem é George? Eu. É Breno? Eu reconheci pelo nome. Esse e-mail no meu celular, não sei por que fica no meio. É uma dúvida, em relação do ponto mesmo, porque eu tô com muita hora negativa. Pronto, horas negativas, eu dou uma olhadinha, porque às vezes é o ajuste do sistema, né? Tudo é sistema, o sistema às vezes dá uma bugada. Então, por exemplo, se você esquecer de bater um ponto, ele vai puxar os outros horários dos outros dias e vai começar a bagunçar lá e gerar hora negativa. Eu vou dar uma olhadinha específica no seu, tá bom? Para ver se é ajuste de outros meses, algum problema que ele vai juntando e acumulando. Quem tiver com situações como essa, pode sinalizar que eu, junto com as meninas, vão passando um pente fino nesses pontos, tá bom? Pronto, obrigada. Vou aqui, para não esquecer. Raquel, outra coisa, meu aplicativo, de vez em quando, ele fica sem querer ler a localização. Aí, no caso, quando acontecer isso, eu posso bater manual? É melhor você fechar, tá certo? Sair do aplicativo, tentar entrar de novo. Não, eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Aí, assim, a internet da clínica, às vezes fica caindo. Aí eu digo, eu vou falar com as meninas. Mas não tem jeito, eu fecho, abro. Quando acontecer isso, pode bater manual diretamente no sistema, né? Que não faço? Pode. Mas se continuar repetindo, você entra em contato com a gente pra gente dar uma olhadinha melhor, tá bom? Tá. Pronto, com relação a desempenho, certo? Eu já falei aqui, desempenho é de acordo com o faturamento de vocês, com a meta. Leve em consideração apenas o faturamento? Não. Leve em consideração as DRE, né? O que é DRE? É uma planilha que a gente alimenta, né, com despesas e receitas. Entra lá a conta de energia, entra salário, entra N despesas e entra as receitas que são provenientes dos exames vendidos, certo? Então, é analisado isso, é analisado comportamento, não conformidades, é analisado erros pré-analíticos e é feita uma junção de tudo isso para gerar o valor de desempenho do mês para vocês, tá bom? Inclusive, eu já estou fechando o desse mês aqui, vai dar tudo certo se Deus quiser, todo mundo vai receber desempenho. Nilcinha está levantando a mão, quer falar? Raquel, boa tarde. Referente a esse erro pré-analítico, quando o erro de uma funcionária, no caso de duas funcionárias aqui na unidade, esse desempenho prejudica esse não conformidade prejudica o desempenho da outra? A gente trabalha por equipe, certo? A gente trabalha por equipe. Então, não conformidade é não conformidade da equipe. Por exemplo, Felipe Guerra, Nilcinha e Valdívia. Por mais que tenha sido, por exemplo, se for um erro de coletadora, a gente não vai levar em consideração que a recepcionista não tem como manusear o material, se foi amolizado, não faz parte de você. Mas se for um erro de atendimento, de etiquetas, de organização, de padrão, entendeu? No geral, aí a gente leva em consideração a equipe, tá bom? Mas se for de coleta específico, não tenho como dizer que a recepcionista se envolveu naquele processo da coleta. Então, é analisado cada erro nesse montante. Tanto que a gente tem uma planilha, por exemplo, a gente não trabalha com a unidade Felipe Guerra, a gente trabalha com Nilcinha, né, e Valdívia. E a gente vai colocando lá, alimentando essa planilha de acordo com o que foi no decorrer do mês, tá bom? Tá bom. Fabrícia colocou aqui, Fabrícia do Barrocas, acho que deveríamos ter um feedback em relação a esses erros. Fabrícia, eu acredito que esses feedbacks aconteçam. Por exemplo, eu mesma faço com frequência, acredito que Gabriel também faça. Ontem mesmo eu conversei com a unidade do Sumaré, conversei, acho que com as duas unidades ontem à tarde. Agora mesmo eu estava mandando uma mensagem para a Maísa. Então, assim, eu não sei qual o feedback você está dizendo que não está tendo. Por gentileza, fale com a gente, com a supervisão, no privado, que a gente melhora isso aí. Mas sempre que é possível, sempre que a gente identifica uma falha,
não digo nenhum erro, uma falha, uma necessidade de ajuste, a gente vai direto para a unidade ou para a funcionária e fala com ela, tá bom? Mas qualquer opinião a gente aceita aqui, fala comigo, com o Vinícius, que a gente vai melhorando. A gente melhora, aprende todos os dias com vocês com a gente, né? A gente vai melhorando isso. Com relação ao estoque e ainda com o Smart, a gente vai começar a próxima semana um treinamento sobre o sistema do suprimento. O que é suprimento? É o estoque, né, de materiais. Então, quando a gente treinar aqui, né, vai estar participando eu, Idelmácio e Lindinólia, mais efetivamente. Então, quando a gente aprender, souber como é que funciona o sistema de suprimento, a gente vai passar isso para vocês, porque aí vocês, não vai ser amanhã, não vai ser próximo mês, quando todo mundo estiver pronto, vocês vão deixar de trabalhar com cactos para solicitar o material e vão trabalhar apenas com o Smart, tá certo? Vai estar tudo no Smart, a gente vai parar de mexer com todo o sistema e mexer só com o Smart, mas aí eu vou trabalhando isso com vocês, tá bom? Com calma. A gente ainda vai aprender aqui para ensinar melhor para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar a fala aqui para Gabriel. Gabriel também tem um recado para vocês. Gabriel, está aqui? Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu vou falar só um pouquinho sobre algumas questões do Smart com vocês, que vem acontecendo de forma muito frequente, recorrente, né? Mas que a gente entende que é questão de adequação ao sistema e que é tudo questão de adaptação. Uma das coisas que está acontecendo que dá problema numa questão do sistema, não é culpa nem de vocês, é a questão dos check-ups. Por enquanto, a gente está resolvendo com o pessoal do Smart, a gente queria pedir que os check-ups fossem dar entrada em uma OS separada. Digamos, a pessoa tem um check-up e um exame grupo sanguíneo que não faz parte do check-up. Faz duas OS, uma para o check-up e uma para o grupo sanguíneo. Por que isso? Porque está dando problema no check-up quando está junto com outros exames, na questão do interfaceamento. É algo do sistema. Não é algo de erro de vocês, nem daqui do laboratório. Então, esse seria o primeiro tópico. Aí, outra questão que a gente queria pedir para vocês se atentarem um pouco mais é a utilização da ferramenta pendente do Smart. Por quê? Às vezes, vocês dão entrada no material, conseguem colher alguns exames, e outros exames vocês não conseguem colher porque às vezes o paciente não está com um fluxo muito bom, ou ele não quer colher tudo naquele dia, ou até mesmo o parasitológico de fezes e a urina não vai no mesmo dia e continua em aberto. Quando está em aberto no sistema, a gente entende que foi coletado e que vocês vão mandar para a gente. Mas se esse exame não vier para a gente no mesmo dia, a gente precisa que vocês coloquem o pendente, que é para a gente entender que o exame não vai hoje. É como se fosse o nosso M do Esmeralda. O pendente é a mesma coisa do M, para a gente entender que esse material não vai hoje e que ele vai outro dia. Tudo bem? Em relação também... Gabriel. Pode falar. Questão aí das OS ser separada agora. No caso, lança um check-up, faz o pagamento daquela OS, depois lança outro exame separado e faz outro pagamento, é isso? Isso, mas isso é temporário, não vai ficar para sempre assim, é só enquanto a gente conserta essa questão do check-up, porque está dando problema no interfaceamento, onde alguns exames se perdem. Isso é uma coisa do sistema, mas é temporário. Por enquanto, a gente vai precisar que o check-up seja dado entrada separadamente. E a gente vai colocar esse comunicado no grupo geral também. Aproveitando que está aqui, só um minutinho. Agora, aconteceu agora, ele está com problema na máquina de cálcio iônico. Então, os cálcios iônicos de hoje e amanhã vai precisar ser envio. Foi um problema que deu agora na máquina, a Fabiana acabou de me falar. Pode falar, Mirella. A questão que você falou que fica aberto. Eu já tinha reparado também, quando é questão de nova coleta, se o sistema tinha falado com a Raquilene, não tem a opção de colocar. Mas quando a gente for mandar o material de novo, igual o Esmeralda, ir lá e dar o recebimento, entendeu? Porque mesmo quando é envio, continua lá como aberto, então, tipo assim, tudo fica em aberto. Lá no Esmeralda, antes ficava o que foi enviado, ficava que era nova coleta, e o Smart não, permanece tudo em aberto. Não tinha como vocês, uma atualização para ele ficar ativo. A gente sabia que aquilo é nova coleta,
Já que ele também não sai as etiquetas separadas, né? Igual o outro saía. Se você voltar no cadastro e colocar como pendente aquele material, tem como você fazer isso. Não, quando lá, pronto, vai lá pro laboratório, o laboratório pede nova coleta. Não muda lá no sistema, entendeu? Quando a gente vai a gente sabe porque eles comunicam, mas no sistema não tem o recebimento. Se você for lá no lançamento de guia e botar aquele exame como pendente, tirar de aberto e botar pendente, você consegue tirar a etiqueta. Isso. Para você imprimir uma nova etiqueta, apenas do exame, que vai ser uma recoleta, o laboratório precisa ter sinalizado lá no sistema que é uma recoleta, não é isso, Gabriel? E é isso que eu estou falando, essa questão aí. Quando você for receber, você vai entrar novamente em receber a amostra, alterar o status dessa amostra, vamos dizer, um hemograma. Você vai entrar lá, vai alterar o status do hemograma e vai imprimir apenas a etiqueta dele. E ele disso aí que eu estava falando. Era esse ponto aí, Raquelene, que eu estava falando. Se lá não tinha essa opção de ficar, entendeu? Atualização. É porque essa atualização você pode ver também naquela página diligenciamento, que é você ver como é que está o exame, onde é que ele foi, se ele já foi feito na sede, se ele foi enviado. Quando terminar a ligação, eu posso te mostrar com mais detalhes onde é que vê, porque é lá que a gente coloca. Aí eu mostro para você bem direitinho. Isso, também tem essa ferramenta aí de olhar. E ela é mais fácil de acompanhar, porque ela é mais detalhada. Eu sempre olho, quando vai pro apoio, essas coisas, eu sempre vejo. Quando procuro lá, dá para anotar assim. Seria mais essa questão de ficar lá o recebimento, nessas questões de nova coleta, para sair desse aberto que gera, às vezes, igual já gerou aqui, como se o material não tivesse ido e já tinha sido enviado, entendeu? Mas para o sistema, ele entende que não recebeu o material se ele tiver com o status em aberto, entendeu? Se está com o status em aberto é porque não foi recebido, eu digo recebido aqui no laboratório, certo? Você não consegue imprimir etiqueta se tiver executado. Só que aí quando a gente pega, quando é o exame de apoio, estando em aberto, você imprime etiqueta. Entendeu? Porque executado só está quando é feito na sede também. Gabriel? Pode falar. Então, eu acho que o ideal seria fazer assim, na hora que vocês avisam que tem uma nova coleta, que é uma recoleta, a gente coloca logo pendente, porque aí quando o paciente vier, a gente tira a pendência e a etiqueta sai só daquela pendência. Não é isso? Fica a critério de vocês, na verdade. Eu acho que não é tão necessário colocar em pendente, porque se está em aberto, quer dizer que não foi feito ainda. E dá para ver lá que foi enviado pelo diligenciamento. Mas se for uma tática que vocês acham que seria interessante, a gente pode testar assim. Como a Nilcinha faz, pelo que eu entendi. Mas mesmo se você colocar lá como pendente, quando você imprimir a etiqueta, ele vai sair. Se ele tiver outros exames na mesma etiqueta, vai sair tudo junto. Independente de você colocar só um como pendente. Não, se colocar só um como pendente, só vai sair aquele que está com pendência. Não vai sair os outros que estão com a mesma etiqueta. Só vai sair aquele que está pendente. Tem como você marcar só o que você quer imprimir, sim. Na dúvida, falem comigo como a nossa reunião tem poucos minutos para acabar, quem ainda tiver com dúvida vai falando no PV, ou comigo ou com outro colega que sabe, porque aí vai tirando a dúvida e vai ensinando, tá bom? Tem só poucos minutinhos, Gabriel. Pode continuar aí sua pauta. Gente, Carol me tirou uma dúvida agora. E no Smart, infelizmente, mesmo quando está em pendente, quando você bota para imprimir, sai todos os exames que saem naquela etiqueta. Porque é tudo muito amarrado. Por exemplo, uma OP1 e um sangue oculto. São dois exames que saem na etiqueta de fezes. Ou seja, mesmo quando eu coloco em pendente, saem os dois exames. Só que aí a gente já vai saber que a recoleta é para o exame que não foi feito ainda, porque vai estar lá no histórico que os outros já foram feitos. Gabriel. Pode falar. Assim, já teve uma recoleta para mim e eu coloquei na observação, que a recoleta era para tal exame, porque não tem como sair só ele, né? Foi o que eu estava falando. A gente fez também aqui no laboratório com um exame que veio uma recoleta e quando tem mais de um exame na mesma etiqueta, não sai só sai todos. Sai não, aí na observação pode colocar, né, no caso, para que exame é.
Pode sim, dá certo. Mas aqui eu já fiz isso e saiu, só a etiqueta da Recoleta. O problema é que tem que abrir a guia, colocar aquele como material e depois ir em opção de receber a amostra. Fica lá. Pois é, gente, não sai sai tudo uma vez quando tá no papel. Tem que receber. Ô, Dilcinho, amanhã eu vou no seu PV pra você me ensinar. Por exemplo, você tá muito inteligente. Quando é para as amostras, 3 amostras, tá? Os 3 pendentes. Aí você vai tirar a pendência da primeira amostra. Não sai a etiqueta com as 3 amostras. Mas sai só aí é porque são 3 exames diferentes, mas quando é um exame que tem a mesma etiqueta, vai. Só sai a etiqueta dos outros. Exatamente. Você falar sobre Tem exames que são só uma etiqueta, entendeu? Só sai todas as Quando é só uma etiqueta. Gente, falei um de cada vez, né? Estão dizendo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo amanhã explicando para todo mundo, tá certo? E a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Que a reunião vai acabar em poucos minutos. Tá certo? A gente tira a dúvida amanhã. Certo. Outro tópico que eu queria falar com vocês é a questão do TC/ITS para liberação do coagulograma. Eu recebo por dia umas 15 mensagens, gente pedindo, Gabriel, por favor, libera o TC/ITS, libera o coagulograma. E quando eu for ver o TC/ITS não está na observação. E como a gente não está mal utilizando as planilhas, a gente não tem como saber qual é o valor do TC/ITS. Então, eu preciso que dê uma lembrada, quando coletar o TC/ITS, colocar na observação para poder a gente conseguir liberar. Eu sei que vocês geralmente utilizam os caderninhos, né? Anota no caderninho na hora que colhe. Mas lembrar de passar esses valores do caderno para o sistema para ele conseguir liberar, porque é um exame que é feito na unidade, não aqui no laboratório. E só para fechar essa parte da reunião, já que está acabando, lembrar da importância de pintar os tubos. Por exemplo, essa semana a gente teve 2 ocorrências gravíssimas de exames que eram de urgências e provavelmente não veio pintado de vermelho. E a gente aqui, como recebe muitas unidades de uma vez, a gente tem que trabalhar de forma mais dinâmica. É por isso que a gente utiliza a questão das cores. Viu que é bem fácil, a gente vai entrar em contato com a unidade e perguntar se pode enviar. E quando é vez, a gente vai enviar. Quando não vem pintado de nada, a gente ou pergunta para a unidade, mas às vezes a unidade não responde, não dá um retorno, e a gente fica meio de mãos atadas, na dúvida se envia ou não. Por isso que a gente precisa que, mesmo sendo uma coisa que sempre existiu, está sempre reforçando que tem que pintar os tubos. Tem unidades que todo dia a gente bate na mesma tecla, não pinta, e às vezes tem uma urgência, a gente não tem como saber. Aí acontece o paciente chegar lá no outro dia, a gente tem enviado, então tipo assim, a gente precisa desse apoio nesse sentido, porque quando vem tudo direitinho, tudo amarradinho, é mais fácil a gente conseguir desenvolver da melhor maneira possível. E outro tópico, a questão da etiqueta. Sobrou etiqueta no tubo, não consigo coletar todos os tubos, sobrou etiqueta, vocês podem fazer de 2 maneiras. Ou colocar na planilha e me avisar, que eu já vou deixar o pessoal atento, ou se for um tubo grande, você colocar as 2 etiquetas nesse tubo grande, colocando uma mais para cima e uma do outro lado mais para baixo, de forma que não cubra os exames, porque a gente consegue visualizar que vocês não conseguiram coletar 2 tubos, mas que tá lá naquele tubo material para fazer todos esses exames. Gabriel, fazendo com que o tubo, a etiqueta não cubra o vestido de pipar também, né? Pronto, aquela mulher que foi cobre e mercúrio, que poderia ser num tubo só? Pode repetir? Aquela que você pediu nova coleta, que foi cobre e mercúrio. Como são 2 exames dela, poderia ter sido num tubo só, no da tampa azul? Ou tem que ser os 2 tubos mesmo? Esse caso teria que ser os 2 tubos, mas eu vou explicar por quê. Porque ele é um caso isolado, são exames específicos que o apoio pede um tubo. Mas quando é tipo assim, hormônio e bioquímica, que vocês não conseguem coletar os 2 tubos. Aí pode um tubo, a gente entende, eu acho melhor grudar as 2 etiquetas no mesmo tubo de forma organizada, sem cobrir os exames, do que colocar na planilha, porque na planilha fica muito ruim, às vezes se perde, aí quando vai ver, não foi bem para a planilha, aí fica pior. Mas é porque o mercúrio e o chumbo são exames específicos, que o apoio realmente pede um tubo para cada. No mais, o que eu tenho para falar para vocês era isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, então quiser falar comigo no privado, essa questão das recoletas eu posso explicar melhor, quem quiser. Ok, Gabriel, obrigada. Eu encerrei minha pauta aqui também.
Volto a dizer, né, sempre nós estamos aqui com o WhatsApp conectado para responder vocês. Às vezes não dá tempo de responder de imediato, porque a gente tem outras pessoas aguardando, ou a gente está numa reunião, ou está resolvendo algo mais pontual, mas sempre damos o retorno, tá bom? A equipe de supervisão, para quem está chegando, é composta por Vinícius Salgados, por mim, por Gabriel e por Edelquim, tá? Então, dúvidas, solicitações, situações, sugestões, feedbacks, melhorias, vocês podem nos procurar, que nós vamos estar aqui para ouvir, para tentar atender da melhor forma possível. Obrigada pela participação de todos vocês. Em torno de 70 pessoas estiveram aqui. Essa reunião é contabilizada como horas para vocês, como horas de treinamento. É importante que vocês participem desses encontros, porque é nesse encontro que a gente tira nossas dúvidas, que a gente conversa um pouco, sorri, enfim, alinha o nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, da minha parte também está encerrado, certo? Como a Raquel falou, a supervisão sempre está disponível para vocês, então não se sintam longe de nós, certo? Podem entrar em contato para a gente estar sempre perto de vocês. Obrigada, gente. Bom restinho de semana. Vamos correr atrás das metas aí, que hoje já são 17. Tudo de bom para vocês.